Aleluia. Obrigado, pastor Sandro. Boa noite, Igreja da Paz Fortaleza. Eu soube que esse culto é o culto da galera jovem também, né? Onde está o jovem aí? O Diflin, onde está o Diflin? Amém. Que bom, né? É muito gostoso estar aqui com vocês. Realmente tenho aprendido muito. Essa igreja aqui é uma igreja que inspira o Brasil, sabe? É uma igreja que é referência. E eu quero agradecer a Deus e ao pastor Sandro, pastor Álvaro, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu quero hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar pela parte da manhã, e eu quero repetir hoje com vocês, porque eu acredito que todos vocês querem cada vez mais compreender e aprender como se tornar uma igreja mais relevante aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, em todo o Brasil. Eu quero conversar com vocês sobre o seguinte tema: sua igreja e você, tudo a ver. Eu sei que você fala, pô, você colou isso da Rede Globo, né? Eu sei, mas eu quero falar hoje. Falaram para você muitas vezes, Rede Globo e você, tudo a ver, mas eu vim hoje dizer, sua igreja local e você, tudo a ver. E eu quero começar lendo um texto que está em primeira carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 a 9. Se você puder, acompanhe aí no celular. Antigamente a gente falava assim, vamos abrir as nossas Bíblias, e agora a gente fala, vamos ligar as nossas Bíblias. Então ligue suas Bíblias aí e vamos acompanhar a leitura, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: olha o que Paulo escreve sobre esta igreja, é impressionante. Se damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, olha só, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de nada termos necessidade de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Quando eu li esse texto, eu falei, uau, meu Deus, que igreja extraordinária. Paulo separa aqui um tempo para mencionar, alistar características dessa igreja. Uma igreja exemplar, uma igreja que deixava com certeza o apóstolo Paulo orgulhoso de ser o fundador, uma igreja que deixava o apóstolo Paulo cheio de alegria de ser a cobertura apostólica daquela igreja, uma igreja referência. Ele começa mencionando o nível de fé, ele fala, vocês têm uma fé que opera na operosidade da vossa fé, ou seja, uma fé que funciona. Ele menciona aqui o amor dessa igreja, ele menciona aqui a abnegação do amor. Era uma igreja abnegada, uma igreja cheia de fé,
uma igreja exemplar, uma igreja que vivia a viva esperança, era uma igreja alegre. Ele fala, mesmo diante de tribulações, vocês demonstraram ter muita alegria. E Paulo começa a encher a bola, começa a aplaudir, começa a elogiar essa igreja local. Eu falo, meu Deus, que igreja extraordinária. Ele falou assim, o evangelho, vocês receberam o evangelho com alegria, e vocês se tornaram imitadores do meu exemplo pessoal, vocês se tornaram imitadores de Deus, vocês estão vivendo cheio do poder do Espírito Santo, vocês são uma igreja exemplar. Ele falou assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes. Que espetáculo! Olha só, você quer ver ao vivo e a cores um modelo de crente bíblico, um modelo de crente ideal para você imitar? Então visite a igreja de Tessalônica. Os crentes daquela igreja, os membros daquela igreja se tornaram, a Bíblia diz, modelo para todos os crentes, não só naquela cidade, mas na Macedônia, que era uma região, na Caia, que era uma região enorme. E ele fala assim, por causa de vocês, repercutiu o evangelho, a palavra do Senhor em toda aquela região. Por causa dessa igreja se divulgou naquela região a fé em Deus, ou seja, uma igreja agressiva na implantação de igreja, uma igreja agressiva no projeto missionário, uma igreja expansionista. E Paulo termina o texto dizendo, vocês são tão bons, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Meu Deus, que igreja exemplar, que igreja local modelo, referência, né? Exemplo para toda aquela cidade, para aquela região. Agora, sabe o que me intriga? É que esse mesmo apóstolo fundou uma outra igreja numa outra cidade chamada Corinto. E esse apóstolo também escreve algumas cartas para essa igreja. Mas o interessante é que quando você lê a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, dizem que ele escreveu 3, mas só temos 2. Mas é interessante que o assunto é outro. O que Paulo fala da igreja de Corinto é tão assim constrangedor, que teve vezes que eu pensei, meu Deus, tomara que os descrentes não leiam essa carta, porque é tanto relatório ruim, que dá vergonha. Paulo fala daquela igreja, ele diz assim, vocês são crentes carnais, enquanto os crentes da igreja de Tessalônica eram crentes modelos, os de Coríntios eram crentes carnais. E Paulo disse, eu não posso nem falar com vocês coisas mais profundas, porque vocês são infantis, vocês são meninos. Ele aborda na carta problema interno que estava tendo de litígio, de briga entre os irmãos. Eles estavam indo mesmo no arranca-rabo lá, e um levando ele para o juiz, para o tribunal, e ele fala, meu Deus, será que não tem alguém aí com maturidade, com autoridade, com sabedoria, um líder espiritual que pode julgar essas causas entre vocês? Irmãos estão levando o outro na justiça. E ele continua falando, ele fala no capítulo 11 sobre a Santa Ceia da igreja de Corinto. Ele diz, olha, a Santa Ceia de vocês é um negócio tão esquisito, que não dá nem para elogiar, nem a Santa Ceia de vocês, porque eles se reuniam para tomar a Santa Ceia, e viviam uma competição entre quem era rico comia para um lado, quem era pobre comia para outro, porque naquela época a Santa Ceia era praticada dentro de um outro conceito, né? Lá eles faziam uma ceia mesmo, tinha outras coisas, tinha pão, tinha vinho, e naquela época eles levavam de casa para a Santa Ceia durante para o culto, e aí cada um levava o que podia. Quem podia levava ovo frito, quem não podia levava bife, ou melhor, quem não podia levava o ovo frito, e quem podia levava o bife, e eles comiam lá. Só que era mais ou menos assim, não havia esse compromisso, essa aliança. E lá a Santa Ceia era de verdade. Hoje, claro, né, mudou um pouco, a igreja cresceu tanto que o copo diminuiu, né?
Eu tenho hoje dificuldade de segurar o pão e o copo da Santa Ceia, porque é tão pequeno que às vezes eu fico tentando ver o tamanho, e aí eu já fico pedindo para o cara lá, por favor, libera logo para a gente comer, que senão esse negócio vai esfarelar todinho na minha mão. Quando chegar a hora de podem comer o pão, não tem mais nada. Agora, ali na igreja de Corinto, era um banquete, mas eles eram, e lá o vinho deles, não era esse vinho que a gente compra do Vale, não, era do Vale mesmo lá, tinha 51 lá, dentro do vinho, era com álcool que Paulo diz que durante a Santa Ceia, eles se embriagavam. Imagina, crente depois da ceia assim, irmão, paz do Senhor, até a próxima Santa Ceia. Eles saíam embriagados de lá, né? Aí o cara chegava assim, de onde você vem? Eu estava no culto da ceia hoje. Agora, veja só, essa era a situação, esse era o quadro daquela igreja local. Paulo também fala na carta, exortando aquela igreja, sobre um problema sério que estava tendo de imoralidade. Um certo camarada, diz a Bíblia lá, que estava tendo relações sexuais com a mãe, ou melhor, com a esposa do seu pai. Eu imagino que não era mãe, imagino que era madrasta. Mas Paulo cita assim, disse, imoralidade entre vocês, que nem mesmo entre os descrentes se ouviu falar. Ou seja, a igreja era tão imoral, que era mais imoral do que o povo do mundo. E Paulo vai falando outras coisas, desordem no culto, era uma bagunça, um orava em língua para cá, outro profetizava para ali, era um reteté de um negócio. E Paulo tem que escrever uma carta corrigindo. E eu fico pensando, como é que pode? Duas igrejas, duas cidades diferentes, duas igrejas locais, fundadas pelo mesmo homem, supervisionadas pelo mesmo pastor, pelo mesmo apóstolo, e tão diferentes, em extremos de diferentes. E eu me pergunto, o que faz uma igreja local ser tão diferente da outra? E você sabe qual é a resposta? É muito simples. A resposta são as pessoas que congregam naquela igreja. As pessoas que congregam naquela igreja. É isso que faz a diferença. Por isso, hoje eu quero abordar um pouco sobre essa questão. Sua igreja local e você, tudo a ver. Porque eu tenho entendido a importância dessa relação que existe entre o indivíduo, eu, você, com a minha igreja local, a instituição. Eu preciso dar formato para isso, eu preciso compreender algumas coisas. Eu não posso ver isso com leveza. Eu tenho que compreender que existe aqui um processo de interação do indivíduo com a instituição. É preciso, então, elucidar alguns aspectos que vão determinar a saúde dessa relação. Membro, igreja, indivíduo, instituição. É muito importante, não somente eu, você, nós que somos os membros, entendermos o propósito. Eu estou nessa igreja, me converti aqui, por alguma razão, vim parar aqui, e agora? Essa igreja tem um propósito? Tem. Para onde ela vai? Qual é meu papel? Qual o propósito dessa igreja como instituição? Qual o papel dessa igreja na minha vida? E qual o papel da minha vida nesta igreja? Eu preciso saber disso. Como que eu posso interagir? Como que eu posso me adequar? Você está sentado na poltrona de um avião. Você não fica pensando assim, por onde que esse avião vai mesmo? Gente, eu entrei no avião errado? Tem alguma coisa a ver? Aquele voo tem tudo a ver com você. A sua vida tem jogo. Mas em compensação, você também está colocando aquele avião em jogo, porque afinal de contas é 100 quilos a mais lá dentro. Agora, é importante então entender e compreender como que podemos casar essa questão, o propósito da igreja local e a minha vida e o propósito da igreja local. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque quanto mais uma pessoa
que compõem a igreja local souber qual é o lugar da igreja local na sua vida e o lugar da sua vida naquela igreja local, mais o reino de Deus ganha, mais aquela igreja se torna relevante, significativa e cumpre o seu propósito. O que muitos não sabem é que existe uma força, um poder, existe uma autoridade sem precedente quando a gente alinha esses destinos. O meu destino com o destino da minha igreja local, o meu propósito com o propósito da igreja local. Existe um poder que é acionado e ali então você começa a viver o que Deus tem para aquela igreja. Porque o propósito da igreja envolve o propósito que Deus tem para a sua igreja. Então eu estou convencido que não existe um poder maior em uma igreja local quando ela está atuando debaixo do poder do Espírito Santo e os seus membros estão 100% comprometidos com os propósitos de Deus para aquela comunidade. Por isso eu quero hoje fazer algumas considerações muito importantes dentro dessa perspectiva. Sua igreja local e você, tudo a ver. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: a maneira como você enxerga, a maneira como você olha, o ponto de vista que você tem em relação à sua igreja local, vai determinar que tipo de membro você vai ser naquela igreja local. Por que a igreja de Tessalônica era uma igreja tão vibrante, tão exemplar, tão missionária, com uma fé operante, com uma alegria contagiante, com um nível de abnegação extraordinário? O que determinava isso? A maneira como os membros daquela igreja olhavam para aquela igreja. Isso determina muito. Existem muitas maneiras de você olhar para uma igreja local. É possível nós encontrarmos pessoas dentro de uma igreja local que o conceito, o prisma, o ponto de vista que elas olham para a sua igreja, elas veem assim: aqui é uma oportunidade que eu tenho de ser ajudado, então eu venho aqui para receber. Eu só venho aqui para receber oração, receber atenção, receber amor, receber abraço, receber serviços ministeriais, receber um coach espiritual, receber um discipulado. Eu venho aqui para receber. Eu vim aqui para receber. É errado ter essa ótica? Não, até porque essa é uma das propostas da igreja: atender, servir, amar, cuidar. A igreja é um hospital. Mas espera aí, quando você chega no hospital, o hospital é composto de quê? Só de doente? Só de gente acamada? Não, lá tem enfermeiro, lá tem técnico de enfermagem, lá tem outros profissionais, outros servidores, lá tem médicos. E eu pergunto, nós não podemos ser formados numa igreja de gente que só vem para receber, só de clientes, só de pacientes. Então, olha só, outro ângulo que algumas pessoas olham, acredite se quiser, mas tem algumas pessoas que chegam na igreja e falam: aqui é uma oportunidade de eu me promover, de eu ser conhecido. Sabe aquelas pessoas que vêm de uma outra igreja e chegam aqui e pensam assim: já vão deixar eu cantar, já vão deixar eu tocar, já vão deixar eu pregar. E aí já chega para o pastor se oferecendo: olha, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. Ele está olhando aquela igreja como uma oportunidade de promoção pessoal. E quando o pastor fala: tá, amém, irmão, que bom que você prega, que bom que você canta, mas amém, vai sentando aí, vamos ver o que Deus dirige. 3 meses depois ele lava, ele vai embora, porque ele está querendo uma oportunidade de promoção. Agora é claro, aqui nessa igreja não tem esse problema, umas igrejas aí só. Outra coisa, muita gente olha a igreja como um supermercado. Eu vou lá, pego as mercadorias que eu estou precisando, coloco na minha cestinha espiritual, né? E aí eu vou lá, passo no caixa. Viu que tinha uma fila aqui? Passa no caixa, passa o cartão, fala: está aqui meu dízimo e tchau. Eu e a minha esposa, a gente faz supermercado geralmente num certo lugar lá. A gente vai lá, a gente faz isso, pega algumas coisas, põe no carrinho, passa no caixa. Eu vou embora para casa, eu não tenho compromisso nenhum com aquele supermercado. Para mim pouco importa se aquele supermercado vai prosperar, vai crescer ou não, se ele vai fechar, vai falir ou não. Eu pego as minhas coisas e vou embora, não tenho nada a ver, só volto lá na outra semana, ou no outro mês, ou na outra quinzena. Quando você olha para a sua igreja como supermercado, você se torna um tipo de membro. Quando você olha para a sua igreja como uma oportunidade de promoção pessoal, você se torna um tipo de membro.
Alguém que enxerga a sua igreja como supermercado vai ser um membro consumista. Alguém que enxerga a sua igreja como uma oportunidade de projeção se torna um membro oportunista. Alguém que só enxerga, por exemplo, as falhas da igreja. Ah, falhou ali, não gostei do louvor hoje, o pastor não estava tão ungido, não sei, não gostei que pintaram de preto. Acho que ninguém falou isso, né? Aí ele se torna um membro crítico. Ou seja, o jeito como você olha, vê, enxerga a sua igreja local é o tipo de membro que você se torna. Agora, existem outras formas de olhar para a sua igreja local. Você pode falar, eu posso dizer assim, a minha igreja local, eu enxergo essa igreja como um bote salva-vida, e eu me torno um salva-vida. Eu posso olhar para essa igreja e falar assim, aqui é esperança. Olha, o exército não dá mais esperança, a polícia não dá mais esperança, o governo, a política não dá mais esperança, sabe, está um negócio assim no Brasil, mas graças a Deus que existe a igreja local, porque a igreja local é a esperança do mundo, é a resposta para as famílias, é a resposta para o jovem drogado. Você está ouvindo hoje um ex-drogado, por quê? Porque chegou no meu bairro uma igreja local, chamada Igreja da Paz, graças a Deus. Esperança de um casamento para ser restaurado, é a esperança que um jovem pode sair da droga, é a esperança de que Deus pode fazer uma transformação social. Quando você olha para a sua igreja local como esse agente de transformação, como essa chance, essa oportunidade, essa ferramenta de Deus para curar a vida, para restaurar a vida, aí então você se torna, quando você olha por esse prisma, você se torna um membro servo. Você fala, eu quero servir, eu quero participar disso, quero me envolver com isso. Você se torna também um membro agente de cura. Você se torna um membro doador, um membro que ajuda, um membro que está disposto também a servir, um membro que quer dar cuidado, um membro que quer participar, um membro dizimista. Silêncio total. Você sabe por que eu sou dizimista? Não é só porque eu tenho medo do raio de Deus. Não é só porque tem uma promessa que as janelas do céu vão se abrir e vai vir bênção sem medida. Também por isso. Mas não é só por isso. Você sabe por quê? Porque eu amo a minha igreja local. Eu quero ver a minha igreja local ter finanças, ter condições de continuar tocando os projetos de plantação de núcleo, os projetos de ação social. É por isso que eu sou fiel no meu dízimo, nas minhas ofertas. Eu sou participativo porque depende do ângulo, do prisma, do ponto de vista, da maneira como eu enxergo a minha igreja. Quando eu enxergo a minha igreja como local de esperança, eu me torno um discipulador. Eu abro a minha casa para funcionar uma célula. Eu me preparo para ser um líder de célula. Eu participo, eu quero contribuir. Eu me ofereço para fazer alguma coisa. Então, a maneira como você enxerga a sua igreja local determina que tipo de membro você se torna. Por que os membros da igreja de Tessalônica se tornaram missionários, abnegados? Por que eles pegavam no final de semana e saíam para outra cidade para pregar o evangelho, para expandir o evangelho? Por que eles viveram essa qualidade, essa característica, esse perfil de igreja que Paulo falou? Vocês são bons, vocês são top, vocês são um exemplo, vocês são tão bons que eu não tenho nada para escrever para vocês melhorarem. E já para a carta de Coríntios ele fala, não para de escrever áreas para eles melhorarem. É uma questão de ótica. Segunda coisa, a maneira como você se vê vai determinar que tipo a sua igreja vai ser. A maneira como você se enxerga, a consciência, o nível de alta ou baixa estima que você tem, como você se vê, vai determinar que tipo de igreja será a igreja que você congrega. Essa é a verdade. A verdade é que toda igreja local é a somatória,
é o resultado, é o reflexo das pessoas que compõem essa igreja. Isso é um fato. E olha que declaração bíblica nós temos aqui em Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. A Bíblia está dizendo como você se imagina, quem que você pensa que você é, como você se enxerga, vai determinar o perfil, vai determinar que tipo de igreja será a sua igreja. Como uma pessoa se vê é como realmente ela é. E esse também se torna o real estado, a real condição daquela igreja local, porque a igreja local é composta por pessoas. Se aqui nessa igreja tem 3.000 pessoas e todas se enxergam, se veem como pessoas valiosas, importantes, capazes, ousadas, todas elas se enxergam como a Bíblia diz que vocês são filhos de Deus, herdeiros de Deus, que para vocês não há nada impossível, exatamente esse será o perfil dessa igreja. Agora, se vocês se olham como pessoas derrotadas, incapazes, picado pelo mosquito, do desânimo, você pensa, eu sou assim? É assim que você é. E assim como você é o jeito que a igreja é. Porque não tem jeito dessa igreja ser diferente das pessoas que compõem essa igreja. A igreja é do jeito que as pessoas que vêm para cá são. Se nós tivermos 300, 400 pessoas cheirosas aqui, com perfume, nós vamos ter 300 pessoas contribuindo para o cheiro da igreja. A igreja cheira ou a igreja fede? Eu fui para a África. Tu foste também, né, Sandro? Lá o negócio pega. Porque quando os irmãos levantam o braço para adorar a Deus, você cai. Ou seja, os membros daquela igreja determinam o perfume da igreja. Vocês estão comigo? Agora, pessoas avivadas, nós vamos ter o quê? Uma igreja avivada. Pessoas frias, nós vamos ter o quê? Uma igreja fria. Pessoas curadas, nós vamos ter o quê? Uma igreja saudável. Pessoas feridas, nós vamos ter uma igreja doente. Pessoas intrépidas, nós vamos ter uma igreja ousada. Pessoas medrosas, nós vamos ter uma igreja tímida. Pessoas sérias, nós vamos ter uma igreja respeitada. Pessoas não confiáveis, nós vamos ter uma igreja não admirada. Não vende, cuidado, irmã, não vende fiado para os membros daquela igreja. Ou eles vão dizer, pode vender, porque o pessoal da Igreja da Paz de Fortaleza. Pensa no pessoal bom de pagar. Pensa no pessoal bom de pagar. Pode vender que você recebe. Essa é a sua fama? A sua fama, querendo ou não, passa a ser a fama da sua igreja local. Qual é a fama que você está espalhando lá na faculdade onde você estuda? A igreja local, a Igreja da Paz lá na sua faculdade é uma igreja bem vista? Amém, irmãos? Ou o professor, quando está passando prova, ele olha e vê o membro da Igreja da Paz tirando aqui da calça uma ajudinha. Qual é o conceito? A Igreja da Paz é aquilo que as pessoas que compõem a Igreja da Paz são. Pessoas generosas, igreja próspera. A gente chega num lugar e fala assim, rapaz, que igreja próspera, abençoada, que coisa. Por que aquela igreja é próspera? Porque os membros daquela igreja são generosos. Agora, você chega numa igreja e você percebe, pela aparência da igreja, se o povo é generoso ou não. Porque, irmãos, não tem nada mais triste do que uma igreja composta de gente assim, mão de vaca. Porque tem gente que é tão mão de vaca que ele atravessa o rio com uma sonrisal na mão e ela não derrete. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas alegres, igreja contagiante. Agora você chega numa igreja e vê todo mundo assim, todo mundo com cara de cavalo. Parece bode embarcado. Tudo bem, irmão?
Mais ou menos. Na luta aí, na luta. A única alegria recentemente foi o Lula ter sido preso. A igreja de Tessalônica, a Bíblia diz que em meio à tribulação era uma igreja alegre. 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 Era uma igreja exemplar. Por que ela era alegre? Porque as pessoas que congregavam naquela igreja eram pessoas alegres. Pessoas sem tempo. Pessoas sem tempo. Igreja sem resultado. Imagina uma igreja de 300 pessoas. E 300 pessoas que se enxergam, que se veem, que declaram: eu não tenho tempo. Não tenho tempo para orar. Bora orar, irmão. Não tenho tempo. Irmão, vamos visitar no presídio. Não tenho tempo. Vamos para o hospital. Não tenho tempo. Irmão, vamos liderar uma célula. Não tenho tempo. Irmão, vamos consolidar os novos convertidos. Não tenho tempo. Irmão, vamos. Não tenho tempo. Então, uma igreja sem tempo é uma igreja sem resultado, sem relevância. O que um monte de crente sem tempo faz de impactante na cidade? Nada. Nada. Agora, imagina se a igreja é composta de pessoas que colocam em primeiro lugar o reino de Deus. Fala: na minha agenda, Deus tem espaço. Na minha agenda, a minha igreja local tem espaço. Pessoas amorosas compõem igrejas cativantes. E eu tenho ouvido tanto dessa igreja, sobre uma igreja amorosa, e eu tenho experimentado o amor de vocês. E eu quero parabenizar vocês por isso. Continue, porque vocês serão reconhecidos. A igreja leva fama, porque vocês que determinam esse nível de fama, essa reputação da igreja local. Pessoas determinam o perfil de uma igreja local. Se a maioria dos membros daquela igreja se acham pessoas incapazes, é isso que aquela igreja é, incapaz. Mas se elas se acham capazes, nós podemos, nós vamos conseguir, nós vamos alcançar essa meta, então com certeza aquela igreja será conhecida como uma igreja ousada, intrépida. Se as pessoas acham que não tem autoridade, é assim que a igreja é, uma igreja sem autoridade. O povo de Israel é um exemplo disso. Deus fez uma promessa para aquele povo. Moisés era o pastor titular daquela igreja de Israel. E Deus falou assim para essa igreja: eu vou dar uma terra prometida para vocês, maravilhosa, onde mana leite e mel. Vão lá, observem a terra. E aí eles foram, e por causa da mentalidade, por causa da maneira como eles se enxergavam, da maneira como eles se autoavaliavam, do jeito como que eles se enxergavam, determinou o tipo de ousadia. Eles foram lá e falaram: nós somos pequenos demais, nós somos fracos demais, nós somos, diante desses gigantes, nós parecemos gafanhotos. Eles se enxergaram como gafanhoto, e Deus estava dizendo: vocês são fortes, eu estou com vocês, vocês são poderosos, eu estou do lado de vocês. Mas eles se viam pequenos. Então eu pergunto para você hoje, querido: como você se vê? Como você se vê? Como você se enxerga? Você se enxerga uma pessoa sem tempo, sem talento, sem valor, sem dom, sem importância? Eu quero dizer nesta noite: você é muito importante para Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. Deus te constituiu, Deus te colocou numa posição privilegiada. Você precisa entender, ter revelação de quem você é em Cristo Jesus, porque como você se enxerga determina que tipo de igreja nós teremos. Você não é gafanhoto, você é filho de Deus. Você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. O seu destino não é o fracasso, o seu destino é a glória, o seu destino é o sucesso. Se veja assim, porque isso vai fazer bem para a sua igreja local. Você sabe que por causa de como aquele povo se via,
como se ele se auto-enxergava, Moisés não pôde, nem Moisés, nem um pastor titular, e nem eles entraram na terra prometida, morreram no deserto. Olha que coisa triste. A Bíblia fala que eles tiveram que morrer. Deus teve que esperar toda aquela geração incrédula, rebelde, murmuradora. Aquela geração teve que morrer para uma nova geração surgir. E agora, debaixo da liderança de um novo pastor titular chamado Josué, aí sim, aquela igreja com outro perfil, com uma outra forma de se enxergar, entraram na terra prometida. Aquela geração teve que morrer e uma outra teve que ser levantada para poder experimentar a promessa de Deus. Olha como os membros determinam o nível de conquista da igreja. Aquela igreja composta por aqueles membros incrédulos, rebeldes, murmuradores, o nível de conquista deles foi 0. Agora, outra igreja composta por membros ousados, igual Caleb, Josué, que dizia: eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor é conosco. O que aconteceu? O nível de conquista de resultado foi outro. A igreja se torna aquilo como os seus membros se enxergam e se veem. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. No capítulo 10 de Josué, é uma coisa muito interessante. Eu não sei se você já observou isso, mas no capítulo 10 de Josué, uma frase me chamava a atenção, porque ela repete várias vezes naquele lugar. Eu não sei quantos de vocês é da época, alguns eu tenho que explicar, por exemplo, para os meus filhos eu tenho que explicar muitas coisas. Eu tenho que explicar o que era um disco de vinil, que a gente colocava numa letrola, pegava um negócio assim com uma agulhinha e colocava, e a gente dançava aquela música. Eu trabalhei desde os meus 12 anos num bar, então o garimpeiro chegava lá e dizia: eu quero uma cerveja aí, menino. Eu tinha que atender o garimpeiro e ele dizia: põe o Valdir Soriano aí para mim. Aí eu colocava o Valdir Soriano para ele, e repete. Aí tinha uma bem gostosa, bem famosa, que ele pedia: repete de novo. Quando terminar, repete de novo. Eu não sou cachorro não. Ouviu essa? Aí o que acontece? De tanto disco cantar aquela música, rodar aquela música, furava o disco. Aí quando chegava naquela música: eu não sou. Aí alguém tinha que ir lá dar uma batidinha na agulha para ela pular para frente. Eu não sou cachorro não. Entendeu? Aí o que acontecia? O que acontecia? No livro de Josué, no capítulo 10, tem isso também. Você vai ver uma frase que repete durante o capítulo todo. Sabe qual é a frase? Josué e todo Israel com ele. 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 Josué e todo Israel mataram o rei tal. Josué e todo Israel com ele conquistaram a cidade tal. Josué e todo Israel com ele fizeram proezas em Deus. Por isso que nós vamos ter que falar sobre vocês. A Igreja da Paz de Fortaleza vai ter que ter essa postura, porque nós vamos ter que declarar isso. Sandro Oliveira e toda a Igreja da Paz de Fortaleza com ele. Fechado, aliançado, acreditando, vendo, nós podemos em nome de Jesus. Porque como você se enxerga, determina o perfil que a igreja se tornará. Terceira coisa, meu Deus. Eu falo meu Deus porque o PT entrou em ação. Ficou vermelho. Uma igreja local nunca será mais relevante do que as pessoas que a compõem. Põe isso na sua cabeça. Uma igreja local nunca será mais relevante do que a relevância das pessoas que a compõem. Sabe qual é o nível de relevância de uma igreja local? É a somatória do nível de relevância seu, mais o nível de relevância do seu vizinho, mais o nível de relevância da esquerda, mais o nível de relevância do de trás, mais o nível de relevância do da frente. E vai somando fileira por fileira. O nível de relevância dessa igreja é a somatória do nível de relevância de cada um de vocês. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte para você. Você é muito importante.
Pare de acreditar nas mentiras do diabo, que você não tem nada para fazer, você não tem dom nenhum. Porque a gente conversa com alguns crentes e fala assim: e aí, irmão, onde você está atuando? Como você está contribuindo? Qual a sua participação? Qual é o seu dom? Ah, pastor, o meu dom é o dom de congregar só. Eu já li a Bíblia todinha, várias vezes, nunca vi o dom de congregar. Congregar é um mandamento. Deus está dizendo: você é importante, você tem algo para fazer. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos corpo. Corpo, quem faz parte do corpo de Cristo? Quem está no corpo de Cristo aqui? Deixa eu ver. Eu não sei você, mas eu olho no espelho essa beleza de corpo aqui, e eu fico pensando assim: o que tem nesse corpo que eu não quero? O que tem aqui que não presta? Que não é útil? E eu não consigo achar nada. Eu vou entender sua risada. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, o meu dedinho, pastor, o dedinho do pé, assim, eu não acho muito útil, não. Então traz aqui que eu vou cortar com uma tesoura. Você não queira saber o que é um cara sem o dedinho do pé. O dedinho do pé, mesmo que ele pareça bem feio, enroladinho assim para o lado, mas ele tem uma utilidade, ele te dá apoio, ele te dá equilíbrio. Você faz parte do corpo de Cristo. O que você é? Você é o fígado, você é o rim, você é o bobó, você é o baço, né? Bafo de Jesus. Você é o que no corpo de Cristo? Você é a mão. Ah, pastor, eu não sou nada. Mas você faz parte do corpo de Cristo? Sim. Mas não é nada? Não. Outro dia eu estava sentindo alguma coisa incomodando aqui no meu nariz. Eu falei assim: o que é isso? Será que é uma melequinha? Eu não lavei direito. E eu fui lá no espelho. Quando eu cheguei lá no espelho, eu descobri, para minha vergonha, que era um cabelo, um pelinho, né? Porque cabelo era a cabeça, né? Um pelinho que tinha crescido mais do que devia por falta de manutenção. Aí eu peguei a tesoura para cortar aquele pelinho e eu fiquei pensando: pelo dentro do nariz, para quê? Faz parte do corpo. Mas você quer saber? Tira os pelinhos do seu nariz para você ver. Eles fazem um trabalho muito importante de filtro, de triagem. Por isso que forma aquele negócio, você tem que tirar depois. E tem que jogar fora, tá, irmão? Tem que jogar fora aquilo. Então, é útil os pelinhos. Esse pelo da sobrancelha, né? Para que isso aqui? Tem uma utilidade. Rapa isso para você ver. O suor passa direto para o olho. Tudo tem uma função. Deixa eu te dizer: você é importante no corpo de Cristo. Você é importante no corpo de Cristo. Mesmo que você seja o cabelinho do nariz de Jesus. Então eu quero dizer uma coisa para você: o seu dízimo é importante, a sua oração é importante, o seu serviço é importante, o seu amor é importante, a sua participação é importante, o seu dom é importante. Essa igreja precisa de você. E para terminar, uma igreja local só vai cumprir a plenitude do seu propósito se cada um fizer a sua parte. Eu gosto desse texto que Paulo escreveu para a igreja em Éfeso. Diz assim, capítulo 4, verso 15, diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, não é só parte do corpo, não é só um pedaço do corpo, mas é todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, não é de algumas somente, é de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Paulo está dizendo, o nível de crescimento, o nível de edificação, o nível de aumento da igreja depende da própria igreja, depende do corpo, depende da cooperação, do ajuste de todo o corpo funcionando. Porque imagina se parte do meu corpo não quer cooperar, a junta do joelho fala, não vou trabalhar, não vou me envolver, eu vou ter que andar assim, ó. O corpo vai ter que andar assim, porque essa junta não quer funcionar, ela não quer cooperar com o processo. E olha o que Paulo diz: esse crescimento que Deus quer que a gente cresça em tudo, esse crescimento é resultado do que? Disso que ele diz, da justa cooperação de cada parte. Eu gosto dessa frase, a justa cooperação de cada parte. Você sabe o que significa a palavra cada no grego, no original? A palavra cada no grego, no original, significa cada. Ou seja, a participação, a justa. Por que justa? Porque, irmãos, não pode ser assim. Numa igreja, só uns 30 trabalhando, os demais só. É a justa cooperação de cada parte, todo mundo fazendo a sua parte. Quem carrega, carrega. Quem varre, varre. Quem ensina, ensina. Quem canta, canta. Quem dança, dança. Quem lidera, lidera. Quem é anfitrião, é anfitrião. Todo mundo. Você é útil. Ah, não sei o que fazer. Tem alguma coisa que você pode fazer. Segura uma placa lá na frente. Sorri, hoje é domingo. Você está cooperando. Ah, não tem um dom, irmão. Então segura o fio do cinegrafista. É a cooperação justa de cada parte. Você faz parte desse corpo, você faz parte dessa igreja. Então quero te dizer uma coisa: sua igreja local e você, tudo a ver. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Você não caiu aqui nessa igreja por acidente. Deus tem um teretetê entre você e essa igreja. Deus tem um plano para você dentro dessa igreja. E tem um plano para essa igreja que inclui você. Então feche os seus olhos e fala: Senhor, eu quero saber, eu quero responder, eu quero me envolver. Vamos dar as mãos, vamos fechar os corredores. E eu quero fazer uma oração por você. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero profetizar a sua vida. Que Deus vai te levar a entender o nível de relevância que você tem dentro dessa igreja. Que o seu envolvimento e a sua resposta vai cooperar para Deus fazer em Fortaleza e no Ceará o que Ele planejou para fazer. Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu estou aqui clamando pela Tua graça. Que isto que nós falamos possa se tornar uma grande revelação aqui. Obrigado que todos aqui podem, devem, são convocados para fazer parte desse projeto da aventura de implantar o reino de Deus. Obrigado pelo exemplo da igreja de Tessalônica. Que igreja modelo. Que nós possamos ser inspirados por essa igreja. Que cada um aqui possa também viver de tal maneira que a carta que o Espírito Santo vai escrever um dia sobre a Igreja da Paz de Fortaleza vai continuar inspirando outras igrejas e dizendo: é uma igreja exemplar, não há nada mais para acrescentar, vocês são bons, vocês são excelentes. A fé, a alegria, o amor, a abnegação, a visão missionária, o empenho, a participação justa de cada um. E eu quero profetizar que essa igreja vai viver o que ela vem profetizando desde a virada do ano: abundância, abundância, abundância. Deus vai exagerar na sua vida, Deus vai te levar para um novo nível, Deus vai te pegar para você ser útil, para você cooperar, para essa igreja se tornar agente de cura e a esperança que ela precisa levar. Em nome de Jesus, eu te abençoo e profetizo que vocês, em aliança com a liderança de vocês,
entrarão no nível de conquista que Josué e todo Israel entrou. Vocês vão enfrentar entidades, mas vocês vão vencer. Vocês vão conquistar cidades, vocês vão destruir potestade dessas cidades, e vocês vão invadir, porque o Senhor dará para vocês a terra que vocês colocarem a planta do vosso pé. Deus tem chamado vocês para ser uma igreja relevante, e o Brasil precisa que vocês sejam relevantes, para inspirar outras igrejas para louvor e glória do nome de Jesus. Diga assim: eu creio que eu não estou por acidente nessa igreja local. Deus me plantou aqui. Aqui é minha Canaã, a terra onde mana leite e mel. E junto com a minha liderança, nós vamos destronar reis, nós vamos matar gigantes, e Deus será glorificado através de nós. Aleluia!